Aproveitando que hoje eu vou fazer aqui a minha prática de LPF da semana. Claro, né, é uma prática ali que a gente faz no dia a dia. Tem semanas que são mais corridas, a gente acaba não fazendo ali todo dia. Mas hoje eu vou aproveitar e vou gravar aqui pra vocês. E vocês provavelmente estão se perguntando aqui o que é o LPF, o que é essa prática que você falou no outro vídeo, está falando agora também. Então aguarda até o final do vídeo que você vai entender todo esse contexto, todo esse universo. Então, o que é o LPF? O LPF é uma metodologia, sou apaixonada por essa metodologia, porque ela envolve a respiração. E a nossa respiração, ela está conectada com diversos sistemas do nosso corpo. Está conectado com o nosso sistema nervoso, nosso sistema digestivo, nosso sistema linfático, nossas fáscias, aqui a região do nosso core. Então, a respiração ela é muito importante, né? Tá com o nosso sistema respiratório, cardiovascular, né? Enfim, a gente tem várias conexões acontecendo no nosso corpo a partir da respiração. Isso eu posso explicar melhor num próximo vídeo, porque hoje vai ser a gente realmente mostrar um pouquinho aqui da prática para vocês. Mas o LPF ele trabalha com a respiração e pautas posturais, porque não adianta só a gente aprender ali a respirar bem, né, se conectar com a nossa respiração e trazer esses benefícios da respiração no nosso dia a dia, mas também a gente precisa estar com as nossas estruturas alinhadas, a gente precisa fazer essas conexões com a nossa postura para que a gente possa ter uma boa ativação do nosso abdômen. Eu já trouxe um pouquinho disso aqui num outro vídeo, falando sobre como que a gente faz para ativar melhor o nosso abdômen. Mas hoje eu vou trazer ali, mostrando na prática um pouquinho como acontece esse universo do LPF aqui para vocês. E fica aqui também o convite para vocês participarem da minha aula de LPF. Eu explico um pouquinho mais sobre ela lá no meu Instagram, então vocês fiquem à vontade para vocês me seguirem lá. E eu estou abrindo novas turmas, então fica aqui esse convite para você também participar e conhecer um pouco mais desse universo. E esse meu contato com o LPF, ele começou... o LPF ele acaba sendo muito conhecido por conta do vácuo abdominal, mas ele não é só vácuo, pode ser utilizado o vácuo ou não durante uma aula de LPF, né? Mas eu inclusive hoje vou mostrar um pouquinho de eu fazendo o vácuo para vocês. E eu conheci o vácuo lá atrás, né, há muitos anos atrás, e eu vi muito resultado do vácuo quando eu ganhei meu filho, naquele momento em que eu tava com uma diástase, né, muito grande. Então foi uma das ferramentas que eu utilizei para recuperar meu abdômen, e depois que eu conheci a metodologia do LPF eu vi muito mais informação, muito mais técnica, muito mais consistência, principalmente baseada ali na ciência, para utilizar o vácuo como uma metodologia ali do meu dia a dia, para trazer esse abdômen mais forte, mais ativo, mais consciente também, e fazer um vácuo inclusive melhor. Então vamos agora para a prática e eu vou explicando um pouquinho para você de cada etapa, de cada momento da aula. Nesse primeiro momento da aula eu gosto de trazer para os meus alunos essa conexão com a nossa respiração, a gente entendendo como ela deve funcionar durante a aula. Então nesse primeiro momento é sentar de uma forma confortável e fazer essa conexão aqui com a respiração, projetando essa respiração para onde ela deve ir, né? Então vou inspirar, levando o ar para as costas, e você observa como o meu abdômen está se movimentando durante a respiração. O que eu mais gosto na aula de LPF é que tudo é muito suave.
lá atrás, quando eu comecei a praticar o vácuo abdominal, ainda nem fiz o vácuo, só preparando agora a respiração, né? Mas lá atrás, quando eu comecei a praticar vácuo abdominal, a forma com que eu aprendi me gerava muito desconforto, porque eu tinha que soltar totalmente o ar, fazer uma força muito grande para trazer esse abdômen para dentro. E ali eu sentia muito desconforto, porque eu prendia o ar por muito tempo. Tudo bem, existe uma técnica dentro da respiração onde a gente vai fazer esse treinamento de apneia, né? E é interessante em alguns pontos a gente treinar a nossa apneia para que a gente tenha uma resistência com relação a essa respiração. É interessante, mas a prática do dia a dia do vácuo, ele não precisa ser assim, não precisa ser desgastante. Então, trazer esse conforto, porque a gente pensa, no nosso dia a dia a vida é tão corrida, no nosso dia a dia a gente está sempre sobre um estresse muito grande, trazer um pouco desse equilíbrio na nossa prática, no nosso dia a dia, ali em 10 minutinhos por dia que você vai fazer essa respiração, é confortante. É realmente onde eu me apaixonei também pelo LPF, por essa sensação de bem-estar. E vamos para a segunda etapa, porque se eu deixar aqui eu fico falando assim, vocês, só de olhar para minha cara vocês já veem o quanto eu gosto disso, né? O quanto eu gosto dessa prática. Então agora eu vou deitar e vou mobilizar um pouco ali do meu diafragma. Eu tenho um lado mais aberto e mais fechado. Eu tenho esse lado esquerdo aqui um pouco mais fechado e o lado direito um pouco mais aberto, por conta da minha escoliose também. Então eu gosto de mobilizar essa região. Eu inclusive uso, hoje eu não tô com ele aqui perto para usar, até bolinhas de lacrosse, né, que a gente aprende no curso aí do LPF. Profissionais, né, que assistirem esse vídeo aqui, façam o curso do LPF, é maravilhoso. Para você conhecer um pouco mais dessa prática, mas de uma forma mais profunda, entender qual a base da ciência que está aplicada ali naquela metodologia. Então, vou deitar aqui e mostrar para vocês um pouquinho dessa mobilização. Como eu já tenho a prática do vácuo, eu vou inclusive fazer com o vácuo. E aqui eu já vou fazer algumas conexões, algumas posturas. Na aula mesmo, numa aula de LPF, qual é a sequência que se sucederia depois, né, dessa mobilização, dessa prática da respiração? Claro que aqui eu tô fazendo até um pouco mais rápido, por questão de ser a minha prática do dia a dia também, mas também para não ficar também tão longo aqui o vídeo. Mas numa aula de LPF a gente ficaria mais tempo nos exercícios, e depois da prática da mobilização, né, das primeiras partes, a gente revê um pouco da pauta postural, que ela acaba se repetindo, né, em outras posturas. Se eu tô deitada, eu replico essa postura em pé, né, claro, com um detalhe ou outro diferente, mas a gente faz essa reprodução dessa pauta. Então a gente volta, explica, se conscientiza de cada
cada pauta, em cada postura, faz um trabalho ali mais detalhado da pauta postural, nas posturas do dia, né? E a gente vai variando de acordo com a necessidade de cada aluno, de cada aula. E também a gente vai depois para o flow, que é uma parte que a gente vai conectando uma postura na outra, imobilizando e transformando aquele conhecimento numa coisa mais fluida, né? Por isso flow, né? De fluidez. E o que eu vou mostrar pra vocês hoje aqui é um pouco do meu flow, né? Um pouco do que eu faço no meu dia a dia mesmo. Então, vocês vão ver eu variando as posturas, eu entrando numa postura, entrando em outra, mas todas essas posturas, elas são construídas lá na aula, elas são construídas passo a passo. Opa, um mosquito. Elas são construídas, né? Cada detalhe é construído para que você, quando for pro flow, você já saiba o que você tem que fazer, você já sabe o que você tem que fazer. Então, você chega lá e esse movimento conecta um movimento no outro e você já se reorganiza de uma forma mais consciente, né? Claro, se eu falar pra você, Vivi, vamos botar uma comparação aqui, você chega na academia, pra você nunca treinou na vida, nunca fez nenhuma atividade física, o professor vai perguntar isso pra você, você vai falar, não, nunca fiz. Ele, então vamos lá, vamos começar aqui fazendo um agachamento. Ele não vai te colocando um agachamento com uma barra nas costas. A primeira coisa que ele vai te ensinar é agachar. Então ele vai botar você pra sentar e levantar de uma cadeira, num banco, ele vai depois colocar você segurando um pezinho à frente ou um pezinho na lateral, depois ele vai te colocar numa máquina, para depois você fazer um agachamento livre ali com uma barra nas costas. Por quê? Porque você primeiro precisa aprender a fazer um movimento de um padrão ali de agachamento que você precise, para depois você ir progredindo naquele próprio exercício. Da mesma forma acontece dentro de uma aula de LPF, você começa construindo aquele movimento, construindo e principalmente construindo a respiração primeiro, para depois você construir as pautas posturais e aí você vai evoluindo nessas pautas, né? Então talvez você assista esse vídeo e fale assim, nossa, mas e parece que é fácil, mas não é, tá? Você vai ver, nossa, que é muito diferente do que eu já talvez tenha visto na internet, porque na internet é muito comum você ver o pessoal praticando vácuo abdominal aqui, ó. E aqui você abre a costela numa posição extremamente curvada. E dentro do LPF a gente já tem isso de uma outra forma, né? A gente não tem esse movimento de dobras excessivas, a gente pelo contrário, mantém uma boa postura da pelve, uma boa postura da cadeia superior ali das costas, na parte mais superior das costas. Então a gente tem uma outra orientação para justamente otimizar o trabalho que está acontecendo ali no teu abdômen, no vácuo, enfim. Então bora, deixa eu fazer aqui a prática para vocês darem uma olhada e entenderem um pouquinho mais do que é esse universo.
Prática de hoje, guerreira. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais desse universo aqui que eu apresentei para vocês. Como eu disse, fica aqui o convite para você conhecer um pouco mais do meu trabalho lá no Instagram, participar das minhas turmas, das minhas aulas de LPF e conhecer um pouco mais disso na prática, porque nada melhor do que a gente experimentar, não só observar, porque cada posição, cada construção de cada posição tem um porquê e tem um pra quê. Então, quando a gente é da área, né, da saúde, a gente consegue entender um pouquinho mais do que está acontecendo ali, mas quando a gente não é, a gente quer realmente experimentar, a gente quer sentir o que a gente acaba falando aqui, né? Então, essa conexão do nosso corpo com outros sistemas, essa sensação de relaxamento que traz, esse bem-estar, essa provocação para nossa postura melhorar, essa provocação para o nosso abdômen ativar mais, e essa parte que não é só estética, mas a nossa saúde melhorando. Então eu aguardo você para você vir fazer essa aula aqui comigo, de LPF, e fiquem à vontade para me seguir lá no Instagram e até o próximo vídeo, guerreira.